E aí, galera do canal, vamos para o nosso primeiro vídeo da série História no Enem? Barbada! E aí nós vamos para o primeiro assunto, que é o assunto mais recorrente, então, do Enem, que é Segundo Reinado. Segundo Reinado começa com aquela epopeia, né? Porque o primeiro reinado termina porque Dom Pedro I abdica do seu reino para poder voltar para Portugal para assumir o reino, porque o Dom João VI morreu ou está às vésperas da morte. E aí vem aquele período regencial, que é o limbo, né, entre o primeiro e o segundo império. E aí o segundo império começa então em 1840, por quê? Porque estava ficando difícil administrar o império. Nós temos dentro do período regencial aquelas revoltas que a gente conhece: balaiada, sabinada, cabanagem, malês e farroupilha. Todas começam no período regencial. Algumas terminam no período regencial. Mas balaiada e farroupilha, elas perpassam esse acesso. O Dom Pedro II já tinha assumido o governo, tá? No golpe da maioridade, mas as revoltas continuam. E aí, os nossos queridíssimos administradores do país pensaram o seguinte: bueno, para nós então poder parar com essa história de revolta, vamos embora Portugal, não quero mais saber de português na minha terra, nós vamos então colocar o imperador no governo. Colocaram então quem? Dom Pedro II, que tinha 14 anos de idade, por isso o golpe da maioridade. Ele conseguiu a maioridade com 14 anos, não com 18 ou 21, tá? Na época era 21, certo? Pois bem, balaiada e farroupilha continuam, mesmo com Dom Pedro II no reino, tá? 1841, Dom Pedro tinha 15 anos, deu fim na balaiada. Farroupilha, 1845, ele já tinha ali seus 19 anos. Os farroupilhas assinam, então, o Tratado do Ponte Verde com Duque de Caxias, certo? Então, aqui nós encerramos o ciclo das revoltas principais para tirar o governo português do nosso país. Quando Dom Pedro II assume, ele então instala um parlamentarismo, só que um parlamentarismo muito submisso ao seu poder moderador, tá? Então, assim, era só para dizer que nós tínhamos parlamentares, não juntavam Lé com Cré, não tinha liga, não tinha aquela história, né? Vamos lá, a gente ajuda a administrar o país. Eles estavam ali para fazer uma votação ou outra, tá? Eles não tinham nenhum reflexo positivo, ou eles não tinham nem, como é que eu vou dizer para vocês, nenhum senso de organização que pudesse influenciar na história do Brasil, propriamente dizendo, certo? Então é um parlamentarismo submisso, é um parlamentarismo às avessas, como se chama dentro da história e da organização de alguns historiadores. Esse governo, ele vai criar uma estrutura no Brasil muito própria, tá? Começa aqui o desenvolvimento industrial do Brasil. A gente começa a tomar jeito, a gente começa a se organizar. Dom Pedro II é muito mais organizado e estruturado do que o próprio pai, tá? E o que vem a cavalo junto, né? Primeiro, nós ainda estamos com a escravidão, não acabou ainda, então nós estamos em 1840, 1850, por aí. A escravidão ainda continua e nós estamos então plantando café. O café, a partir do Vale do Paraíba, no São Paulo, ele se torna então um carro-chefe da nossa administração. É ele o principal artigo, é ele o menino de ouro do Segundo Império, tá? O que faz o café para o Brasil? Além da parte financeira, estrutural e organizacional do país, ele começa a atrair gente. Então os imigrantes, eles começam a chegar nessa época do Brasil, por quê? Porque eles querem plantar café. E aí eles se instalam na região sul, porque daí também descobriram que a terra é boa para plantar uva, tá? Então nós temos as colônias no sul do país, nós temos as colônias no sudeste, nós temos as colônias no centro-oeste, tá? Por quê? Porque elas entenderam que a terra do Brasil, que o clima do Brasil é favorável para alguns tipos de cultura da estrutura da agricultura que eles tinham nas terras deles, tá? E eles vêm para o Brasil, começa aqui a vir para o Brasil, tá? Não é um fim definitivo. A gente ainda tem imigrantes vindo por todo o período da Primeira República. Mas aqui nesse momento, eles vêm para plantar café. Eles se interessam pelo Brasil porque o Brasil começa a se tornar um território interessável para uma administração, para plantação, para constituir família, né, para mudar de vida, para fugir de repente de uma guerra civil. Então, há espaço, há terra e há condições, tá?
Para facilitar o manejo do café, porque o café se torna produto de exportação desde 1880 e o Brasil, desde então, é o primeiro lugar em exportação no mundo, e nós continuamos com essa visão, né? Nós continuamos nesse lugar de primeiro lugar de exportador de café no mundo, desde 1880. Dom Pedro II começa a construir ferrovias, muito mais do que rodovias. Porque ferrovias, o acesso é mais rápido. E conforme eu vou construindo as ferrovias, eu também acabo desenvolvendo por onde ela passa. Precisa do maquinista, precisa do carvoeiro no primeiro momento, precisa do pessoal que cuida da estação, precisa do pessoal morando ao redor das estações para ter movimento, para ter desenvolvimento. E o Brasil começa a se desenvolver a partir dos trilhos dos trens, tá? Isso é viável, e ainda hoje, quando nós temos as nossas ferrovias atuando em várias partes do país, nós temos que lembrar que isso faz parte de um pensamento de desenvolvimento do Segundo Império, do Dom Pedro II, tá? Uma boa recordação, e é tema de prova, é a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, então, nós temos a tríplice Brasil, Argentina e Uruguai. Eles guerriam e vencem, essa tríplice vence a guerra. O Brasil é vencedor, tá? O exército brasileiro, ele se torna uma potência dentro da estrutura aqui com a região do Paraguai. Por quê? Porque o Brasil queria mais terra, o Brasil queria poder navegar pelo La Plata, o Brasil queria se expandir. Mas só que daí, como o Paraguai pensava diferente, quem pensava igual se juntou para fazer guerra, tá? E venceram, então, a Guerra do Paraguai. Brasil vencedor, exército no topo. Top de linha, suprassumo é o que nós temos de melhor. Beleza? Fechado aqui. O que acontece? A Inglaterra, que aqui é o carro-chefe do desenvolvimento do mundo nesse período aqui, começa a apertar o Brasil, pressionar contra a parede, dizer assim, o negócio é o seguinte, ó, não tem mais ninguém traficando escravo, deu pra parar aí vocês também? Aí o Brasil pensa assim, tá, mas eu vou parar de exportar, de traficar escravo, eu faço o que com a exportação de café, eu faço o que com a exportação de açúcar, eu faço o que com as coisas? Te vira, meu querido, escravo tu não vai trazer mais. Ou vocês param de traficar, ou a gente vai fazer uma guerra com vocês. Pois bem, Brasil então não queria guerra com a Inglaterra porque sabe que ia dar ruim, né? Então, leia Eusébio de Queiroz ali na década de 1850, porque o último navio negreiro a chegar do Brasil é em 1856. Então, nós temos aqui a lei Eusébio de Queiroz. O que ela diz? Deu de escravo chegando no navio. Parou o tráfico. Não tem mais gente à venda. Deu. Pronto. Brasil, chega. O último navio é esse, ó. Pronto, acabou. Vai trabalhar com o que tu tem, tá? Essa é a lei Eusébio de Queiroz, certo? Na sequência ali, em 1871, vem a lei do ventre livre, que decreta o quê? Que a partir de setembro de 1871, toda criança nascida de mulher escrava é livre. Então, a criança já nasce livre. Então, deu, não é mais escravo, certo? Desde 1871. A lei do sexagenário, como os escravos estavam envelhecendo, em 1885 tem essa lei que diz o seguinte, olha, os escravos acima de 60 são alforreados automaticamente, faz 60 anos é alforreado, tá? Há quem diga que os direitos brasileiros de 60 anos, de aposentadoria, passagem de graça em algumas capitais e coisas, é relacionada a essa lei aqui, tá? Tu ganha a tua liberdade a partir dos 60 anos. Há quem diga que é uma ligação aí entre as leis, certo? Em 1888, a princesa Isabel nos dá então a cereja do bolo, né? A Lei Áurea, em 13 de maio. Por que a princesa Isabel e não Dom Pedro II? Dom Pedro II não estava no Brasil, Dom Pedro II estava tratando da saúde na Europa. Princesa Isabel estava administrando o Brasil nessa época, tá? E princesa Isabel, então, nos dá a Lei Áurea. Forçada por alguns partidos políticos? Sim, mas ao mesmo tempo muito convicta de que deu era isso. Deu de escravidão, tá? Quem trabalha, trabalha para ganhar o seu dinheiro, para ter o seu espaço e para organizar a sua vida. Deu de escravidão, certo? Então, em 1888 termina isso. Bom, desde que a Eusébio de Queiroz foi implantada em 1850, há uma queda no Segundo Império. Por quê? Porque os empresários da época, eles queriam escravos, sempre mais e mais e mais e mais e mais. Como parou de chegar escravo, parou o interesse, aí os brancos, os imigrantes começaram a cuidar do café
e aí já não é mais a mesma coisa, daí já começou a dar um declínio muito forte sobre o Império. Em 1889, Deodoro da Fonseca, percebendo esse declínio e se aproveitando do bom momento do Brasil, porque a gente não pode esquecer de dizer o seguinte: Dom Pedro II estruturou o Brasil de tal forma que pôde Deodoro da Fonseca dizer, bom, acabou a monarquia, vai começar a república, tá? Só que isso só porque o Brasil já era um lugar um pouco mais modernizado e um pouco mais organizado. Dom Pedro II abre essa estrutura para o Brasil, tá? E abre então a possibilidade da república. 15 de novembro de 1889, a república então é instaurada, que há muitos que chamam de golpe, né? O golpe da república, o golpe dos militares em 1889, a família imperial é expulsa do Brasil, eles são mandados embora. Apenas uma ressalva aqui antes de encerrarmos, é que a grande imperatriz do Brasil foi Dona Teresa Cristina, a esposa de Dom Pedro II, né? Ela trabalhava junto com ele na administração do país, era uma pessoa de grande docilidade e grande gentileza no trato com as pessoas, cuidou de muitos escravos, então há muitas histórias recorrentes a ela, então ela é dada como a grande imperatriz do Brasil. Foi a melhor que nós tivemos, tá? Princesa Isabel não pôde ser imperatriz, a república foi proclamada logo em seguida, então não deu tempo dela ser imperatriz. Pois bem, esta aula de segundo reinado é um resumo para você poder estudar para o Enem, certo? Esses assuntos aqui eles são recorrentes nas provas. Bom, em breve fique atento às redes sociais, porque você vai ter acesso a novos ou obtenção de novos produtos relacionados ao Segundo Império. Fique atento. O Achou que ia ficar sem aula bem capaz está se expandindo. Abraço, boa prova!